Mais uma vez, boa noite a todos. Então, hoje, continuando nas obras de André Luiz, nós vamos falar sobre o capítulo 6, Precioso Aviso. Só para fazer uma introdução, esse é um momento em que André já se encontra em pleno tratamento do plano espiritual, no nosso lar, e aí nós vamos notar algumas mudanças já a partir desse momento que ele começa a melhorar. Então, valorizando as mulheres, elas são muito mais fortes do que nós homens, e nós vamos poder perceber nesse capítulo, conforme André vai evoluindo, e como nós somos manhosos, né? Então, como nós estamos no início do livro, dá para a gente dar uma recordada aqui, nos capítulos iniciais. No capítulo 1, a Neia tratou do desencarne e a vida nas zonas inferiores, quando André foi para o umbral. No capítulo 2, novamente, a Neia tratou de permanência nas zonas inferiores, ele continuou lá por 8 a 9 anos, e o resgate de Clarencio, quando André realmente viu que ele precisava da ajuda e pediu socorro. No capítulo 3, o Reinaldo nos conta sobre a chegada no nosso lar e o início do tratamento e a primeira vivência do André participando da oração divina, da oração coletiva. No capítulo 4, de novo, o Reinaldo também conhecendo Henrique de Luna, André conhecendo Henrique de Luna, e a compreensão do porquê ele era tratado como um suicida no plano espiritual. Um suicida involuntário, mas era um suicida. No capítulo 5, o João traz para nós o André conhecendo Lísias e os esclarecimentos de como nós causamos danos físicos, morais e mentais em nosso corpo. Então, entrando aqui no capítulo agora, por que André ele foi levado para o hospital do nosso lar? Porque devido à vida que ele teve quando encarnado, ele bebia muito, ele fumava, ele teve uma vida de certa forma desregrada, teve convívio com outras mulheres além do casamento, e ele acabou criando uma espécie de cicatriz no corpo espiritual, que é o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Tudo que nós causamos no nosso corpo físico quando nós estamos reencarnados, nós criamos uma certa cicatriz no nosso perispírito, que é o corpo espiritual. E aí, de alguma forma, nós temos que restaurar isso, e por isso ele estava lá no hospital. Então, apesar dele ser um excelente médico, ele não preservou seu corpo físico como ele deveria. Então, como nós aqui, que estamos aqui, estamos cuidando do nosso corpo hoje, né? O corpo que nós temos físico nessa reencarnação é um corpo que Deus nos emprestou. Nós escolhemos esse corpo antes de reencarnar, foi na nossa preparação. Mas ele não é nosso, ele é emprestado por Deus para que a gente possa estar aqui e, de alguma forma, restaurar danos que nós fizemos no passado para nós mesmos, de alguma forma. Então, nesse capítulo, nós vamos abordar o egoísmo, a murmuração, que nós vamos ver na frente, a vitimização, o excessivo valor aos bens materiais e a importância da evolução espiritual. Vamos entrar agora efetivamente no comentário que Clarencio faz para o André, e o Lísias está junto nesse momento. Então o André começa, né? No dia seguinte, Clarencio e Lísias visitam André. Clarencio pergunta se está melhor. André, se sentindo acolhido, começa a murmurar e a vitimizar-se. Não nega que está melhor, mas que sofre muito. Dores intestinais, estranhas sensações de angústia no coração. É o coração espiritual. Todo o nosso corpo físico aqui, nós também, no perispírito, temos o coração espiritual, o cérebro espiritual, exatamente igual como nós temos aqui, só que mais fluidificado. Declara pesada a sua cruz. Acredita que a dor aniquilou todas as suas forças. Estamos percebendo aqui que o André, já melhorando, ele começa a se vitimizar aí, né? Como nós todos homens normalmente fazemos, né? Normal para nós homens. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, Caminhos Retos,
E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. É exatamente o que está acontecendo com André. Ele está num momento de sofrimento, lembrando tudo que ele já passou, tudo que aconteceu com ele naqueles 8, 9 anos onde ele estava, e mais agora, moralmente falando, que ele não pode esconder do plano espiritual e nenhum de nós pode. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras inferiores. Perfeição própria também era o que André sentia dele mesmo. Ele se achava totalmente perfeito, apesar de todas as atitudes que ele tinha durante a reencarnação. Clarence e Lísias ouvem atentamente, não demonstram gesto de intervir. E André continua. Os sofrimentos morais são enormes, com certeza pela vida desregrada, e lembrando justamente o que ele fez durante a reencarnação, são danos morais. Após o socorro, acalmado o sofrimento, volta às angústias íntimas, pensando na família. O filho conseguiu progredir? As filhas como estão? A esposa Zélia havia afirmado que morreria de saudades se ele faltasse. Ele não tinha ideia do tempo que ele havia passado ali no umbral, que era aproximadamente de 8 a 9 anos. E ele quer saber onde está a companheira. Acredita que está chorando junto às cinzas do seu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte. Terrível destino o do homem devotado à família. Então ele imaginava aqui que a esposa dele, na falta dele, poderia de alguma forma ter desencarnado de tanto sofrimento, de tanta tristeza, ou de alguma forma até talvez tirado a própria vida, porque ele fala em escuro, no recanto escuro das regiões de morte. Aqui ele está sendo presunçoso, André, né? Que é uma pessoa vaidosa que tem uma opinião excessivamente boa, positiva e elevada de si mesmo. Quantas vezes na mesa na mesa mediúnica, nós que somos dialogadores, constatamos tanto irmãos como irmãs desencarnados tentando ficar no lugar onde eles conviveram, onde eles viveram, ou por amor, ou por achar que estão protegendo um ente querido, que na realidade é exatamente o contrário, e é isso que nós na mesa mediúnica tentamos mostrar quando isso acontece, e às vezes também, de alguma forma, querendo reivindicar os bens materiais que deixou aqui na Terra. Então, é esse trabalho que nós fazemos ali na mesa mediúnica. Isso acontece várias vezes, essa forma de situação, que o espírito acha que ele é o melhor e que ele não pode se afastar da família ou de um ente querido. E causa problemas para ele e também para o ente querido. Continuando com o André, reclama da vida, das vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, com poucas alegrias. Então, ele achava que a vida praticamente não havia dado nenhuma alegria para ele. Essa é uma atitude de quem não valoriza a vida, né? E nós, a cada dia que nós levantamos na nossa cama, é importante fazer uma oração, é importante agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos de luz, a oportunidade de nós acordarmos mais um dia para podermos continuar na nossa evolução espiritual. Quem sabe conseguindo subir mais 1 ou 2 degraus nessa nova reencarnação que nós estamos vivenciando. Depois o sofrimento da morte do corpo. Em seguida, martirizações além túmulo, que foi a vida dele no umbral. Pergunta se a vida é desenrolar de misérias e lágrimas. Queria se firmar no otimismo, mas a infelicidade o bloqueia e ele começa a chorar. Então vamos agora às considerações de Clarencio. Em algum ponto do estudo eu
comentei que Lísias e Clarencio ouviam sem interromper. Importante para nós também, muitas vezes, às vezes algum amigo, alguma pessoa querida quer falar e nós interrompemos. Importante deixar falar. E eles, com certeza, deixaram o André falar. E agora ele vai fazer as considerações, mostrando para André o que está de errado em tudo aquilo que ele está falando. E quais são os pontos certos que ele está falando. Amigo, deseja de fato a cura espiritual? Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. É o individualismo e o egoísmo. Não comente a própria dor. Lamentar mostra enfermidade e dificulta o tratamento e cura. Com certeza, quando nós lamentamos, quando nós murmuramos, nós potencializamos o nosso problema, seja ele físico, seja ele de qualquer forma, seja ele material, nós acabamos potencializando esse problema e ao invés de nós conseguirmos resolver, da nossa cabeça pensar de como fazer, nós acabamos nos prejudicando mais ainda nessa situação. No livro Fonte Viva, capítulo 47, o estudo é autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesto, nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. E o Clarencio continua: precisamos criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Quando nós não temos nada de bom para falar, é muito melhor nós ouvirmos. É difícil isso, é muito difícil, mas nós precisamos aprender. Porque às vezes a gente acaba falando algo que não deveríamos, ao invés de escutar e primeiro pensar no que fazer e o que é melhor fazer ou falar depois. Conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Quanto mais pensar em considerações dolorosas, mais duros se tornarão os laços que prendem as lembranças mesquinhas. Além disso, atraímos energias extremamente negativas, energias deletérias para nós mesmos. Deus que vela por sua pessoa nesta casa, também atenderá aos seus parentes terrestres. Lembrando que ele estava falando da família dele, né, dos filhos, das filhas, da esposa, e é assim que funciona, né? Assim como nós somos cuidados aqui, eles também são cuidados lá, quando principalmente eles querem e eles entendem que precisam dessa ajuda. Temos que ter nossos familiares como sagrada construção, mas não se esquecer que são seções da família universal sob direção divina. Somos filhos de uma família universal, todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Então, precisamos entender que em algum momento nós somos espíritos eternos. Deus nos criou e nós somos eternos. Nosso futuro é chegar no nível angelical. E em algum momento nós não reencarnaremos mais na mesma família. Isso com certeza irá acontecer. Quando nós estivermos totalmente preparados e resgatados, em termos de família, cada um entre si. Estamos ao seu lado para enfrentar dificuldades. Clarencio dizendo para André que o plano espiritual está ao lado dele, dando todo o suporte necessário, mas sem tempo para voltar às zonas estéreis, ou seja, inúteis, de lamentação. Nada de lamentar. André enxugou as lágrimas e mudou a atitude. Uma mensagem de Emmanuel para nós: todo minuto de queixa é um minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação.
Clarencio continua: você tinha, enquanto encarnado, as vantagens decorrentes das boas situações. André tinha uma vida muito boa porque ele era um médico de sucesso. Então ele tinha realmente vida material muito boa. Obtinha recursos lícitos para estender benefícios aos familiares. Se interessava pelas remunerações justas para o conforto da família. No nosso lar não é diferente, apenas divergem os detalhes. Na terra, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições do espírito imortal. Essa imagem que nós colocamos aqui mostra que nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos tornarmos escravos da vida material. Nada nos ajuda nesse sentido. O Espiritismo ele não recrimina a prosperidade em hipótese nenhuma, mas temos que saber utilizar essa riqueza que nós adquirimos aqui na Terra de alguma forma, principalmente ajudando os nossos irmãos mais próximos. Então, nunca se tornar escravo da vida material. No livro Consolador, tem essa mensagem de pobres e ricos são espíritos em provação, sendo que a indigência é uma prova dura e a riqueza é uma prova perigosa e muito arriscada. Que se nós não soubermos tratar a parte de riqueza, nós vamos acabar criando um problema muito sério para nós e talvez reencarnarmos na próxima vez de uma forma que nós vamos precisar resgatar isso, né? No Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, na questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. No plano espiritual, vamos usar aqui o nosso lar, todos lá, além de estudarem, além de participarem de orações, eles também trabalham para suprir as necessidades deles, não é? E também a das pessoas, dos espíritos que lá estão também. Então, o trabalho continua, só que de uma outra forma e sem remuneração. A remuneração lá é outra, mais para frente nós vamos saber e vai ser apresentado em outros capítulos. Continua o nosso Clarencio, né? Dor significa a possibilidade de enriquecer a alma. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes aceitam o serviço como patrimônio sagrado e se preparam para o caminho da perfeição. Aqui tem uma mensagem de Nélio Lúcio, psicografada pelo mentor da nossa casa, Chico Xavier. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino realizando o aperfeiçoamento espiritual. Continuação de Clarencio. Sem condenar a saudade justa, é preciso entender que o pranto e o desespero não edificam o bem. A palavra de Clarencio levou André a novas considerações e reflexões. Voltou a perguntar ao Clarencio se ele estava melhor. E aí André respondeu que estava confortado e bem melhor. Ele entendeu o recado, entendeu o que Clarencio quis dizer para ele, como ele deveria agir dali para frente com relação a isso tudo que ele estava passando. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 121, Espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, São Lucas, capítulo 6, versículo 44. Vindimam é colher uvas e abrolhos, terreno pedregoso. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Não olvidemos o imperativo do trabalho e, depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Uma mensagem também aqui, na parte final já de Bezerra de Menezes. Não viverás nada
que não seja para o teu crescimento espiritual. E uma frase de André Luiz, Chico Xavier: saibamos interpretar obstáculos, inibições, dores e provas, dissabores e lágrimas por benditos desafios ao nosso próprio burilamento. Aqui nós terminamos a apresentação do capítulo 6. Semana que vem nós vamos tratar do capítulo 7. Quem vai apresentar para nós é o nosso irmão Nelson, que está ali. Então, obrigado a todos. Agora nós vamos para a segunda parte e que nós possamos agora nos concentrarmos, mentalizarmos para nós e também para os irmãos e irmãs desencarnados que vão se manifestar ali na mesa através da psicografia ou da psicofonia. Obrigado a todos. E eu queria falar um pouquinho da apresentação do Edson. Ele falou muito ali de dor, né? Quando o André Luiz estava reclamando, se vitimizando, né? Como todo doente, né, Edson? Coitadinho. Hã? Só os homens? Tá bem, então vamos fazer de conta que é isso mesmo. Ele fala lá um momento que é uma enfermidade mental isso, né? Que a gente tem esse negócio de ficar se lamentando e o pensamento e o que a gente fala acaba transformando a gente. Tem um vídeo que foi feito que é, eu não sei se é a força do pensamento ou o poder do pensamento. É um dos dois nomes que está no nosso canal e fala muito sobre essa influência da nossa mente, do nosso pensamento, na nossa saúde e tudo mais. E lá também não é diferente, né? E eu queria, assim, para a gente encerrar, ter uma história interessante do Chico. Um dia ele estava muito ruim, muito ruim, e são duas, na verdade, né? Vou contar uma mais rapidinha. Ele estava muito ruim, achando que ia desencarnar, sentou lá na porta da cozinha dele, o quintal. O Emmanuel apareceu, ele falou: Emmanuel, eu não estou bem, Emmanuel, eu acho que eu vou desencarnar. Você me recebe lá no plano espiritual? Também, né? Dando aquela de, coitadinho, eu estou indo, Emmanuel. Olha, Chico, não vai dar, infelizmente, eu tenho serviço para fazer, não vai dar para te receber lá, não. E foi embora. E ele ficou muito triste. Aí veio a irmã Sheila. Sheila, eu estou para desencarnar, eu não estou bem. Você pode me receber lá, que o Emmanuel não vai poder? Nossa, Chico, eu tenho um trabalho com o Emmanuel para fazer, eu não vou poder te receber. E daí vem o Dr. Bezerra de Menezes, a mesma conversa. Aí, como é que ele fala? Alguma coisa parecida assim: Dr. Bezerra, o senhor pode receber esse burro lá no plano espiritual? Alguma coisa assim, né? Falou: Chico, eu tive formação de medicina, mas assim, de veterinário não, então não vou poder te atender. Ai. Bom, e no fim da história não era nada disso. Isso foi uns 40 anos atrás, até o tempo dele desencarnar, né? E tem uma outra história também que ele estava muito triste. Essa daí é bem interessante. E o Emmanuel apareceu, ele falou que estava muito desapontado, ele estava muito chateado, e pediu para o Emmanuel ver se ele podia pegar uma mensagem consoladora com a Maria, mãe de Jesus, né? E o Emmanuel falou: tá bom, Chico, eu vou pegar, vou conversar com ela, tudo, e foi. Depois de alguns dias, o Emmanuel voltou. Chico, eu tenho uma mensagem da Maria para você. Ah, então um momentinho, mano. Pegou lá papel, caneta ou lápis, na época acho que era lápis. Vou anotar tudo direitinho, um momentinho. Pode começar, Emmanuel. Ela mandou dizer para você, Chico, isso também passará. Ponto final. Mas só isso, Emmanuel, só isso, Chico. Ela mandou dizer para você que isso também passará. E ele fez uma placa e colocou no teto da casa dele. Isso também passará, que era uma mensagem dela, né? E depois saiu um texto muito bonito, quem quiser procurar depois na internet, acho que é Tudo Passa o nome da mensagem. E tá lá uma mensagem, né? Eles, a partir dessa comunicação da Maria, né, que através do Emmanuel, eles desenvolveram um texto muito legal desse negócio de tudo passa. Para a gente ver o seguinte: a gente olha para trás um pouquinho e a gente vê o que a gente já passou. Muitas coisas ruins nós passamos, muitas coisas boas, mas as coisas ruins, um dia acaba, né? Então não há mal que dure para sempre. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Às vezes a gente está passando uma situação difícil. Então assim, vamos ter fé em Deus, em Jesus, pedir ajuda, né, a Jesus sobretudo, e aos nossos espíritos protetores, que o mal não dura para sempre. Um dia vai passar, tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos. Vamos em paz, né, com Jesus no coração, e que Ele nos abençoe a todos. Obrigado.